Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa troca de conhecimento no curso de Operador de Telemarketing do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios. Nesse segundo módulo, nós iremos alinhar o nosso conhecimento sobre telemarketing. Para isso, eu preparei aqui para vocês uma apresentação, certo? Para ilustrar um pouquinho essa nossa conversa. Okay? Meu nome é Heitor Soares, estarei com vocês como professor durante esse curso de Operador de Telemarketing. Para quem ainda não conhece, uma operação de telemarketing, essa é a planta mais tradicional, a mais comum de se encontrar. Agora, dependendo da necessidade da empresa, existem vários outros formatos. Provavelmente em um local feito esse que vocês irão trabalhar. O telemarketing, ele possui uma capacidade incrível de reinventar-se. E essa capacidade ela é fundamental para a existência dessa profissão. Afinal, essa profissão ela está inserida em um mercado bastante sensível de rápidas e significativas mudanças. Devido à sua versatilidade e eficiência na conquista de novos clientes e na manutenção dos atuais, o telemarketing ele tornou-se um elemento indispensável no fortalecimento da imagem das empresas no mercado, fazendo parte, inclusive, da estratégia de marketing empresarial. A inicialização e o funcionamento do telemarketing tem como base toda a operação comercial, seja ela a venda, né? Estamos inserindo aí o pós-venda, seja de produto ou de serviços, né, por telefone, o relacionamento com o cliente, além da captação dos novos clientes, também a manutenção dos clientes atuais, tá? O suporte técnico e até a cobrança. Então, aí, como você viu, está presente em toda a empresa, não é? Todo o processo produtivo dela. A apostila de vocês, ela organiza um pouco a história do telemarketing através de uma tabela. Eu achei muito interessante essa tabela e eu transpassei ela aqui para a nossa apresentação. Certo? Dessa tabela, eu gostaria de destacar o ano de 1970, que foi quando a Ford Motors, essa empresa mesmo, a dos automóveis, ela fez a primeira campanha de marketing por telefone, contratando algumas donas de casas para ligarem dos próprios lares mesmo, das próprias casas, para algumas pessoas que a empresa classificou como potenciais clientes para comprar um automóvel. Aí eu fico me perguntando, será que esse seria um dos primeiros teletrabalhos? Não sei, né? Vamos lá. O ano de 1980 também foi bem curioso, eu gostaria de destacar ele, porque foi quando o telemarketing ele ganhou notoriedade aqui no Brasil. Né? As empresas norte-americanas eles trouxeram, né, através das suas filiais, essa tecnologia do telemarketing, principalmente em se tratando das empresas de administração de cartão de crédito e as editoras. Okay? É uma tabela que está muito bem produzida e está muito atual. Se vocês forem observar, tem até aqui o ano de 2020, aonde agora, né, que o governo federal ele decretou o teletrabalho, né, desculpe, o telemarketing como indispensável devido a essa pandemia do novo coronavírus, não é? Inclusive, a gente vai conversar um pouco com relação ao teletrabalho e a mistura com o telemarketing, tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá certo? Atualmente, essa profissão, o telemarketing, ela está tendo uma transição do telefone para os aplicativos e redes sociais. E essa transição ela é muito curiosa e ela vai trazer várias vantagens para as empresas que atuam com o telemarketing. Que vantagens seriam essas? A vantagem é a possibilidade de entregar para o cliente aquilo que realmente ele necessita. Então, as abordagens elas vão ser mais assertivas e menos evasivas, tá certo? Então, o que danado é telemarketing? Telemarketing. Então, o marketing, Samara e Barros, eles disseram que seria um conjunto de atividades humanas destinadas a atender desejos e necessidades dos consumidores por meio de um processo de troca, utilizando ferramentas específicas como a propaganda, a promoção de vendas, entre outras, certo? Já o autor Bob Stone, ele diz que o telemarketing é uma evolução, digamos assim, tá? Dessa parte do marketing. Ele traz um complemento e seria a aplicação integrada e sistêmica de tecnologias de telecomunicação aliados a esses processos de dados e de sistemas administrativos próprios
do aperfeiçoamento do mix das comunicações. Então, ele pega essa expertise do marketing e atrela a ela a versatilidade das tecnologias de telecomunicação. E que danado de serviços, que danado de ferramentas são essas que tem, né, no marketing, que o telemarketing ele aproveita assim, um pouco dessas ferramentas. Então, as ferramentas são o marketing de serviços, a venda de serviços, o cliente e o próprio telemarketing. Tá? Então, o marketing de serviços ele significa que o mercado está em movimento e que é preciso ter pessoas responsáveis e atentas para atender às necessidades dos clientes. Da mesma forma, a liderança deve buscar sempre a harmonia entre as relações internas e externas, que isso deve ser o objetivo, não é, de qualquer organização. Porque estando atenta ao mercado interno e ao mercado externo, a empresa ela vai conseguir antecipar algumas tendências, ok? Vendas de serviços. A venda é um sistema de comercialização de bens e de consumo de serviços. Essa daí é a parte mais fácil que tem da gente poder observar. Porque quando a gente vai fazer uma compra em um estabelecimento, o estabelecimento está prestando uma venda para a gente. E se vocês forem observar, a maioria das coisas que a gente não compra porque exatamente a gente está precisando. Então, a venda, ela está dentro da parte emocional, certo? Então, é na área emocional que as empresas elas atuam para fazer com que a gente tenha vontade, fazer com que nós sejamos estimulados a efetuar uma compra, tá certo? Então, a parte da venda, ela atua mais no lado emocional do que na própria razão, tá certo? Nós temos também o cliente. O cliente ela é a pessoa mais importante em qualquer negócio, tá? Porque ele é o objetivo do trabalho, certo? E o telemarketing, que seria a empresa na casa do cliente, quando a gente liga para um cliente ou quando a gente recebe a ligação de um cliente, nós somos a empresa, nós emprestamos a nossa voz para que a empresa ela possa se comunicar com o cliente e estreitar ainda mais o seu relacionamento, tá certo? O telemarketing, ela é a prática de ferramentas, ele alia, práticas de ferramentas através de telefone e de outros meios de comunicação, com o objetivo de explorar os recursos em prol da qualidade e satisfação do relacionamento. Em toda a versatilidade que essa ferramenta ela possibilita, o marketing passou a ser amplamente utilizado a fim de oferecer suporte, em que os clientes eles precisam de uma relação a produtos e a serviços, tá? Além do telemarketing, o cliente ele dispõe de um atendimento personalizado, tornando o canal ideal para o esclarecimento de dúvidas. Então, o telemarketing ele atua também como um canal de captação de informações. A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente, tá certo? E, segundo a Associação Brasileira de Teleserviços, alguns dados são bem curiosos, não é? Como a faixa etária dos funcionários que atuam nessa profissão, que são, em média, jovens de até 25 anos. Eu achei isso muito interessante, porque é justamente aquela questão da versatilidade. Né? O jovem ele é muito versátil, o jovem ele está muito disponível e atento às movimentações. E é justamente essa energia que o call center ele precisa para poder ter a sua existência, tá certo? Aí eu tinha falado de algumas ferramentas com relação ao marketing, não é? Essas ferramentas são a ajuda no aumento das vendas, o baixo custo de implementação, o aumento do alcance da empresa e o telemarketing funcional. Okay? A ajuda no aumento das vendas, um departamento de telemarketing tem uma infraestrutura que permite aumentar, através do alcance, o maior número de potenciais clientes. Né? Porque o telemarketing ele começa a frequentar a casa do cliente. Ele não aguarda que o cliente venha até a empresa como um estabelecimento físico comum, tradicional. Então, ele amplia, ele vai fazer essas visitas, ele vai a corpo, ele vai a campo,
tá certo? O baixo custo da implementação, tá ok? Que seria uma vantagem para a parte da empresa. Então, o custo ele é muito menor do que se a gente fosse viajar fisicamente para a casa dos clientes, né? Só fazendo uma ligação, a gente consegue ir do Iapoque ao Chuí em um piscar de olhos, não é? O aumento no alcance da empresa, então a empresa ela passa a atuar em outras plataformas, não sei se vocês se recordam, né? Mas a gente falou aqui um pouco com relação ao WhatsApp, o Zoom, essas ferramentas que o telemarketing está migrando, não é? Então é muito interessante porque a empresa ela passa a estar disponível para o cliente em várias outras aspectos, tá ok? E o telemarketing multifuncional, que ele não se limita apenas ao atendimento e às vendas, tá certo? Ele tem uma grande leque de variedade de funções, como a realização de cobranças, pesquisa de satisfações, atuação de bancos de dados, além de implementação de estratégia de serviços, suporte técnicos, entre outras. Ok? Existem dois tipos de atendentes de telemarketing. O telemarketing receptivo e o telemarketing ativo, tá certo? E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais com relação a esses tipos, né, de profissionais, que eles possuem algumas características bem interessantes. O atendimento receptivo é o atendimento inbound, e ele acontece de fora da empresa para dentro da empresa, tá? Então o cliente ele liga para a empresa está recebendo essa ligação. Por isso que a gente chama de atendimento receptivo. Nela, o cliente tem o controle da ligação, porque o cliente é o que sabe o motivo real de estar entrando em contato. Mas lembre-se, esse fato do cliente possuir o controle na condução não quer dizer que a ligação, o atendimento, ele tem que ir de acordo com a vontade desse cliente. O atendente ele tem que ter o seu preparo para receber essas informações, escutar, processar a informação e conduzi-la de acordo com aquele perfil que a empresa desempenhou. Tá? A empresa ela desempenha um script, a empresa desempenha um roteiro para que o operador receptivo ele siga. Então, ele tem que colher alguns dados, ele tem que entender alguns pontos da problemática para que isso a empresa consiga ajudar esse cliente, tá certo? E o outro seria o atendimento ativo, onde a empresa ela realiza ligações. Esse atendimento ele é um atendimento onde a empresa ela pode captar diversas ferramentas. Ela pode entrar em contato com os clientes atuais para saber, para obter feedbacks. Ela pode entrar com potenciais clientes, esse é o caso mais comum, tá? Para prospectá-los. E ela requer um script com passos planejados, tá? Por quê? Porque nesse tipo de atendimento, a empresa tem o total controle e domínio da ligação. A empresa sabe o porquê que está sendo feita aquela ligação, que é para oferecer um serviço, que é para perguntar se o cliente está satisfeito com determinado atendimento que ele recebeu em uma loja, não sei, tá? E o atendimento misto, que mistura um pouquinho do receptivo com o ativo, tá certo? Então, no atendimento misto, o atendente, ele tanto faz as ligações como recebe. Pode ser que sejam duas equipes em situações separadas ou apenas uma única equipe, tá certo? Um grande exemplo desse tipo de atendimento misto é o de suporte técnico, né, que seria o Help Desk. O atendimento híbrido, ele condensa naquela única equipe o atendimento ativo e o atendimento receptivo, dado a quantidade de ligações.
não é? Então, se é um fluxo de ligação que não é muito grande, é uma empresa que não é muito grande, ela pode preferir um atendimento híbrido, onde as pessoas fazem e recebem ligações. Se é uma empresa maior, com fluxos de ligações maiores, ela pode separar uma equipe ativa, uma equipe receptiva, sem problema nenhum, tá certo? Mas o atendimento híbrido, ele tem uma versatilidade diferente. Porque o atendente, ele tem que estar preparado para receber informações, como também para emitir essas informações. Então, ele tem que ter essa versatilidade, tá certo? Existem algumas atividades de fixação durante a apostila de vocês. Então, eu gostaria que a gente aproveitasse esse momento para fazermos essa atividade de fixação, tá certo? E aí a gente se encontra mais uma vez no terceiro módulo. Tá combinado, então? Vamos lá. Qualquer coisa, vocês podem repetir a aula para poder escutar de novo, né? Assistir de novo e entender alguma outra coisa. Enviar mensagens no nosso chat, tá certo? Sempre participem do nosso chat para poder a gente entender um pouquinho, tirar nossas dúvidas. Vocês são muito bem-vindos no nosso chat. Gosto bastante de conversar com vocês lá, tá ok? E também eu queria matar uma curiosidade. Eu vou colocar aqui um fórum para saber, durante essa pandemia que a gente viu que rapidamente as empresas elas ampliaram seus serviços da parte real para a parte virtual, seja por aplicativo ou por telefone, né? Por conta da quarentena que nós fomos obrigados e fomos submetidos. Você usou algum desses serviços? Se você usou algum serviço, que serviço você usou? Conta pra gente a sua história, o que é que achou do atendimento durante esse serviço. Foi um atendimento bom? Foi um atendimento ruim? Conta lá pra gente no chat, tá ok? Estou bem curioso para poder saber disso. E outra coisa também que eu gostaria de saber de vocês. A gente viu que o call center, ele é muito importante, né? O telemarketing, na verdade, ele é muito importante, ele tem funções bastante interessantes para o mercado e principalmente para que as empresas possam se estruturar e efetuar um melhor atendimento para os clientes. Você acha que a nossa sociedade ela está preparada para entender essa importância que o call center tem, que o telemarketing tem, tá? Desculpa que eu sempre fico falando call center, call center, call center. O call center ele é o local em que o atendente trabalha, tá? O telemarketing é o nome da função. É porque eu fiquei aqui com call center na cabeça, eu não sei se eu falei outras vezes na aula, tá? Call center é o lugar, é o espaço físico, ok? Telemarketing é a profissão. É a mesma coisa de motorista é a profissão, o carro é o que o motorista dirige. Tá certo? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Uma ótima semana e bons exercícios.